Olá, seja muito bem-vindo ao canal, a mais uma biografia real da realeza, a história de Helena da Sérvia, uma princesa da Rússia e uma princesa da Sérvia, mais tarde conhecida como Princesa Helena Petrovna da Rússia. Helena foi uma mulher que desafiou os rótulos ao longo de sua vida. Ela é lembrada como uma das poucas sobreviventes da corte do czar Nicolau II, uma nobre que enfrentou o exílio e a prisão a cada passo durante a Revolução Russa. Mas sua tragédia é muito mais profunda, contando uma história de perseverança e persistência. Você vai entender toda a história. E antes desse mergulho biográfico, deixe os meus pedidos passando aí na tela. E venha para a família real desse canal, torne-se um membro, me ajude a manter esse trabalho por aqui, trazendo informação, conhecimento histórico e uma boa história de vida para sempre nos fazer refletir. E vamos lá. Ela nasceu no reino de Montenegro, uma localidade montanhosa situada nos Balcãs, no sudeste da Europa, a 4 de novembro de 1884. Era filha do rei Pedro I da Sérvia, rei dos sérvios, croatas e eslovenos, e da sua esposa, a princesa Zorka de Montenegro. Consequentemente, era irmã mais velha do príncipe herdeiro George e do futuro rei Alexandre I da Iugoslávia. Apesar de suas raízes reais, ela não era estranha à dificuldade do cenário político. Rivais da família de seu pai tomaram o trono do avô de Helena 30 anos antes e baniram toda a sua dinastia. Aos 3 anos, ela perdeu sua irmãzinha, a princesa Milena, para uma doença infantil, mas isso foi apenas o começo de seu pesadelo. Ainda mais tragicamente, em 1890, Helena perdeu sua mãe e seu irmão mais novo, o príncipe Andrew, devido a complicações no parto. Helena tinha apenas 6 anos de idade. Sua mãe faleceu aos 25, deixando a pequena órfã. Mesmo que ela tenha perdido a mãe, Helena não ficou sem orientação materna. As tias maternas de Helena, as princesas Anastácia e Milica, cuidaram da sua jovem sobrinha a partir dos 6 anos de idade. Conhecidas na corte russa como as princesas montenegritas, elas muitas vezes defendiam seu Montenegro nativo ante o czar. Elas ensinaram Helena a lutar pela família, uma lição que ela levou com ela até a idade adulta, como veremos. Ela foi uma criança decidida e brilhante, criada em grande parte pelas suas tias, ambas princesas de Montenegro e grã-duquesas da Rússia, o que acabou por influenciar muito a pequena Helena, que recebeu a sua educação na Rússia em uma escola feminina privada em São Petersburgo. Este era o lugar para jovens nobres da Europa Oriental. Aprenderam a etiqueta adequada e as graças sociais. A mãe e as tias dela haviam frequentado a mesma escola. Helena passou 9 anos por lá, fazendo alguns amigos muito influentes ao longo do caminho. Ela acompanhava frequentemente as tias para tomar chá com a família imperial no Palácio de Alexandre, o Palácio Imperial da Rússia, lembrado principalmente como a residência favorita do último czar russo e sua família. Algumas de suas amigas eram as mulheres mais poderosas do reino, as filhas do próprio imperador Nicolau Romanov. Helena frequentemente visitava as grã-duquesas quando tinha cerca de 17 anos, de acordo com sua governanta Margareta Egar.
Mais do que qualquer outro dos Romanov, Helena fez uma rápida amizade com a grã-duquesa Olga e elas muitas vezes tomavam chá juntas. É relatado que Helena e Olga eram muito próximas e que a grã-duquesa apreciava muito a companhia de Helena. Helena e Olga permaneceram boas amigas ao longo das suas breves vidas. Helena era uma menina com uma expressão doce e calma, com olhos negros bonitos e uma personalidade calada e amigável. Embora a sociedade russa não considerasse Helena a mulher mais bonita que existe, eles a conheciam por suas características escuras, particularmente seus olhos. Abre aspas. Ela era uma garota de rosto muito doce, embora simples, com belos olhos escuros, muito quieta e amável de maneira. Fecha aspas. Escreveu Margareta. Eram aqueles olhos que ganhariam o coração de um príncipe. Em 1903, o pai de Helena, o príncipe Pedro, recuperou o trono da Sérvia em um sangrento golpe de Estado, tornando-a uma verdadeira princesa sérvia. Uma governanta dos Romanov observou que deve ter sido chocante para Helena viver esses episódios. Mas a essa altura, Helena já estava desenvolvendo uma vontade de ferro. No verão de 1911, a tia de Helena, a rainha da Itália, a convidou para visitá-la. A pequena Helena não sabia, mas sua tia tinha um plano em mente para ela. Ela planejava apresentar sua sobrinha ao belo príncipe Ivan Konstantinovich da Rússia. Os dois se deram bem imediatamente. Na verdade, foi o início de uma bela história de amor. Ivan nasceu como Grã-Duque da Rússia, com o tratamento de Alteza Imperial, mas quando tinha 9 dias de idade, uma lei publicada pelo seu primo czar Alexandre III retirou-lhe esse título, uma vez que a lei limitava o título de Grão-Duque aos netos do czar reinante. Ele era descrito pelos seus contemporâneos como um ser humano gentil e religioso, e os seus parentes tratavam-no pela alcunha de Joan Chique. Chegou a considerar a hipótese de se tornar um monge ortodoxo, mas eventualmente apaixonou-se pela bonita e decidida princesa Helena da Sérvia. Como qualquer boa história de amor, o príncipe logo decidiu pedir Helena em casamento, não muito tempo depois da primeira vez que se viram. Isso foi um grande choque para a família dele. A família levou tudo isso de uma maneira inesperada. Apesar dessa surpresa inicial, no entanto, não havia um clima ruim entre Helena e seus sogros. Na verdade, no dia do seu casamento, 3 de setembro de 1911, ela usava a insígnia de fita vermelha da Ordem de Santa Catarina em cima do seu vestido de noiva de brocado prateado. Essa foi a única ordem cavalesca específica feminina na Rússia Imperial. A saia era um símbolo de seu compromisso com a Rússia e a família real, que incluía a família de Ivan. E essa não foi a única maneira de ela mostrar sua dedicação. Helena mudou de nome para Helena Petrovna da Rússia após a conversão à fé ortodoxa. Helena levou seus votos de casamento tão a sério que não levou apenas o nome da família do marido. Ela também decidiu mudar seu primeiro nome. Após o casamento, ela começou a se apresentar como Helena Petrovna da Rússia, uma ortografia mais russa do seu próprio nome. Mais uma vez, Helena demonstrou seu compromisso com sua nova família, um compromisso pelo que ela lutaria com tudo o que tinha. Ela e seu príncipe formavam um casal feliz e muito unido.
Os sogros de Helena amavam tanto sua nova nora que convidaram o casal para morar com eles na casa da família, o Palácio Pavlovsky. Este palácio pertencia à família de Ivan desde a era de Catarina a Grande e tinha vista para o campo de São Petersburgo. Ivan e Helena viviam em uma das alas deste tranquilo palácio rural, vendo como o lugar perfeito para começar seu casamento. Helena passou os primeiros anos de casamento não apenas vivendo no palácio, mas também estudando medicina na Universidade Imperial de São Petersburgo. Ela queria ser uma profissional médica e ajudar o povo russo com suas doenças. Infelizmente, ela receberia seu desejo muito cedo. Problemas estavam se formando na Europa e Helena se encontraria em um lugar perigoso, mas essa não foi a única mudança no caminho. Em 20 de janeiro de 1914, a princesa Helena deu à luz um filho enquanto estava de férias no Palácio de Mármore. Ela e seu marido nomearam a criança de Vsevolod e o czar o declarou príncipe de sangue imperial no dia seguinte ao seu nascimento. Para lidar com as novas responsabilidades da maternidade, Helena foi forçada a fazer uma escolha. Eventualmente, ela decidiu desistir de seus estudos. Ainda assim, isso não a impediria de continuar a ajudar os outros da maneira que pudesse. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, Ivan e Helena se viram enfrentando uma nova realidade aterrorizante. Ivan saiu como oficial para lutar na linha de frente. Enquanto isso, Helena se juntou a ele na frente, bem como no hospital da cidade, para trabalhar como enfermeira. Embora ela tenha levado seu trabalho médico muito a sério, Helena continuou a ser uma esposa e mãe dedicada, um trabalho que logo dobraria em dificuldade. Somando a sua alegria materna, foi chegada a princesa Catarina Ivanova, em 12 de julho de 1915, nascida em casa, no Palácio de Pavlovsky. Helena teve que tirar algum tempo de seus deveres de enfermagem para cuidar da nova bebê. Mas não demorou muito para que ela estivesse de volta à linha de frente, arriscando sua vida para servir seu país adotivo. Toda a aristocracia russa conhecia a habilidade de Helena como enfermeira e a dedicação em ajudar os outros. Então, quando a irmã mais nova de Olga, a grã-duquesa Tatiana, pediu a Helena para ajudar com os refugiados sérvios, ela sabia que a princesa não hesitaria em dizer sim. Helena fez a angustiante viagem a Odessa sozinha para cuidar desses oficiais sérvios encalhados, e ela não parou por aí. Já vimos que a grã-duquesa Tatiana era uma enfermeira de alma. Não deixe de assistir o nosso vídeo sobre ela. A lealdade de Helena à Rússia nunca ofuscou sua lealdade à Sérvia. Por mais longe que ela estivesse, Helena sempre permaneceu envolvida na proteção do bem-estar da Sérvia e dos seus cidadãos. Ela ajudou a patrocinar o Fundo de Socorro Sérvio na América junto com o seu irmão, o príncipe herdeiro Alexandre da Sérvia. Ela também foi patrona do comitê para ajudar a gerenciar esse fundo. Helena nunca esqueceu seus amigos e familiares sérvios, especialmente seu irmão. O casamento de Helena tinha sido produto de um arranjo que deu muito certo. Então, Helena queria tentar o mesmo truque com seu irmão e ela tinha um alvo em mente. Essa seria sua querida amiga, a grã-duquesa Olga. Ela acreditava que Alexandre havia desenvolvido sentimentos por Olga e planejou maneira de unir os dois. Embora as circunstâncias tivessem se tornado mais complicadas durante a Primeira Guerra Mundial, ela ainda tinha esperanças de que Alexandre e Olga se encontrassem
quando tudo melhorasse. No entanto, as coisas estavam prestes a ficar muito piores. Quando a Revolução Russa eclodiu em março de 1917, toda a vida de Helena foi jogada ao caos. Ivan ainda estava na linha de frente quando perdeu contato com Helena. Eles não conseguiram se ver por meses. Durante essas revoltas amotinadas, muitas das quais tiveram como alvo oficiais como Ivan, a princesa Helena ficou cada vez mais desesperada por notícias de seu marido. Finalmente, ele foi para casa vivo e principalmente bem. Foi um alívio no começo. Embora se sentissem aliviados por se encontrarem inteiros, ambos perceberam que a vida estava mudando na Rússia para pior e que sua família estaria em perigo se permanecessem escondidos no campo. E então o casal se mudou com os filhos para um palácio na cidade, deixando sua casa para trás. Antes de se mudar, no entanto, Helena, muito audaciosa, entrou disfarçada no Palácio Imperial para oferecer ajuda à imperatriz Alexandra, que estava presa. Vestida com o uniforme de sua enfermeira para evitar suspeitas, Helena conseguiu rastrear informações sobre o paradeiro do czar, agora abdicado, o que a czarina apreciou muito. Essa seria a última vez que Helena viu seus amigos vivos. Em abril de 1918, os bolcheviques trouxeram o terror de Helena mais uma vez. Os revolucionários perseguiam todos os membros masculinos da família imperial, que incluía seu marido Ivan, e os enviaram para as montanhas Urais. Helena decidiu seguir voluntariamente seu marido e sua família para o exílio, deixando seus 2 filhos pequenos sob os cuidados de sua sogra, a grã-duquesa Elizabeth Marvikievna. Num gesto de amor, Helena seguiu voluntariamente o seu marido para o exílio e tentou obter informações sobre sua libertação. Ele foi preso primeiro em Ekaterimburgo e depois em Alapaevsk pelos bolcheviques. Ela se comprometeu a seguir o marido em qualquer lugar, até mesmo na desgraça. Com os guardas bolcheviques transportando-os para a frente, Helena e sua família viajaram cada vez mais longe de suas casas. Eles acabaram em Ekaterimburgo, uma cidade do outro lado das montanhas, onde os bolcheviques os colocaram em prisão domiciliar em um hotel. Enquanto isso, Helena era uma mulher livre, capaz de ir onde quisesse, mas tudo o que ela queria era ficar perto de Ivan. Até o final de maio, os guardas bolcheviques concederiam a Helena seu desejo. Eles enviaram a família para a pequena cidade de Alpavievsk, onde dormiram em um prédio escolar abandonado, longe dos olhos do público. Helena e Ivan dividiram um quarto juntos. Receberam notícias de que os bolcheviques haviam assumido a maioria dos palácios em São Petersburgo. Eles acreditavam que seus filhos estavam presos em Petrogrado e temiam o pior. Ivan persuadiu Helena a retornar a Ekaterimburgo e solicitar uma permissão para trazer as crianças de volta a Alapaevsk. Era a única esperança deles. Helena deixou Alapaevsk em 20 de junho, sem saber completamente sobre o terror que Ivan e sua família enfrentariam sem ela. Os guardas permitiram que a família saísse para que pudessem vê-la sair. Anos depois, Helena escreveu sobre o medo que sentiu ao partir, até mesmo pedindo ao motorista para parar. Abre aspas. Sem dúvida, meus entes queridos perceberam como eu me sentia. Depois de fazer sinais encorajadores para mim, todos eles voltaram para casa e eu estava sozinha e os tinha deixado.
Fecha aspas. Infelizmente, Helena ainda tinha outro desafio reservado: salvar seus filhos. Ao retornar a Ekaterimburgo, em 21 de junho, Helena se sentiu alarmada quando se viu presa lá. Embora ela tenha tentado solicitar uma permissão para se reunir aos filhos, o presidente Alexander Belebodorov rejeitou sua reivindicação. Ele também rejeitou seu apelo para retornar ao marido, declarando que tal viagem era insustentável no meio de uma operação militar. Helena travou uma batalha contra a máquina bolchevique. Ela visitava o consulado britânico todos os dias para pedir ajuda ao marido e aos filhos e a si mesma. Ela também pediu o direito de visitar a família Romanov, que estava sendo mantida prisioneira na casa Ipatiev. Além disso, ela continuamente incomodava o escritório do presidente bolchevique com tanta frequência que ele ameaçou detê-la. A princesa Helena era uma mulher em uma missão que não recuaria. Quando nem o cônsul britânico nem Beloborodov forneceram sua ajuda, ela decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos, fingiu uma lesão para se conectar com o Dr. Derevenko, o próprio médico do czar, sussurrou um pedido para ajudá-la a visitar o imperador Nicolau e passar uma mensagem. O médico sussurrou de volta que a segurança era tão rígida na casa Ipatiev que ele não poderia ser seu mensageiro. Ainda assim, Helena se recusou a desistir. Recusando-se a ceder, ela caminhou até os portões da casa Ipatiev e olhou para todos os carcereiros do czar. Ela exigiu falar com o czar, dizendo: eu sou a esposa de um Romanov internado em Alapaievsk, mas também sou filha do rei da Sérvia. Como parente do czar vim ouvir notícias dele. E se você permitir vê-lo? Infelizmente, eles a rejeitaram. Enquanto ela saiu, sem entrar, sua liberdade ainda estava intacta no começo. O presidente bolchevique, farto das demandas de Helena, decidiu tirá-la de cena. Alegadamente, ele lhe deu permissão para viajar para Petrogrado e depois fez com que a polícia secreta a prendesse enquanto ela se sentava sozinha em seu próprio vagão de trem. Trancada em sua cela, Helena não tinha como conhecer os horrores que sua família enfrentava. Os bolcheviques já haviam matado basicamente toda a família real da Rússia, mas ainda não haviam terminado. Eles forçaram o marido de Helena, o príncipe Ivan, seus irmãos e vários outros amigos e familiares a viajar em direção a um poço de minas abandonado. O que os soldados fizeram a seguir foi tão perturbador que é inesquecível. Jogaram todo o grupo no poço da mina ainda vivo. Eles então jogaram uma granada no buraco atrás deles, mas isso não é tudo. Quando eles ainda podiam ouvir vozes, eles jogaram outra. Então, começou um incêndio. Mesmo depois de tudo isso, quando os corpos foram finalmente descobertos, parecia que muitos haviam sobrevivido aos ataques iniciais e apenas morreram lentamente de fome. Seu amado marido acabaria por ser morto no dia 18 de julho de 1918. O corpo de Ivan foi recuperado e enterrado num cemitério ortodoxo que foi destruído alguns anos mais tarde. Em 1981, o príncipe foi canonizado como neomarte pela Igreja Ortodoxa Russa no exterior. Em 2000, depois de várias discussões dentro da Igreja Ortodoxa Russa, foi declarado mártir da opressão da União Soviética. A princesa Helena não sabia nada sobre a morte de seu marido, nem sobre a morte dos Romanov. Ela acreditava no boato de que os prisioneiros haviam escapado e até temia a retribuição bolchevique contra ela.
Eles a transferiram para uma prisão em pé, onde ela esperava seu destino. Em uma última análise, Helena permanecia na prisão pelos próximos 5 meses, completamente ignorante das coisas terríveis que haviam acontecido. Também permaneceu ignorante sobre as dificuldades enfrentadas por sua sogra enquanto lutava para sustentar as crianças. Em desespero, sua sogra entrou em contato com seus amigos na Suécia e eles providenciaram a fuga da família em outubro de 1918. Diplomatas suecos obtiveram uma permissão para que a sogra de Helena deixasse a Rússia com os filhos de Helena e seus cunhados. Chegaram em segurança a Estocolmo. Lá, poderiam finalmente negociar a fuga de Helena. 2 semanas antes de sua última transferência para a prisão, oficiais bolcheviques trouxeram uma jovem para a cela de Helena. E o que eles pediram foi arrepiante. Eles estavam de posse de uma garota que supunham ser a grã-duquesa Anastácia, a duquesa Romanov mais jovem que supostamente escapou de sua execução. Os guardas queriam que Helena a identificasse. No entanto, Helena não reconheceu a garota, não como Anastácia ou qualquer pessoa que ela já tivesse visto antes. O mistério da irmã mais nova dos Romanov sobreviveu até bem pouco tempo. E temos um vídeo do comecinho do canal sobre Anastácia, vale a pena conferir. Depois de se estabelecer em suas novas vidas na Suécia, sua sogra conseguiu entrar em contato com diplomatas noruegueses e solicitar ajuda para a sua nora, que estava desaparecida. Os diplomatas conseguiram rastrear Helena em Perm e os bolcheviques a transferiram pela última vez para o Palácio do Kremlin. Finalmente, uma vez que os noruegueses negociaram e organizaram sua libertação da Rússia, Helena pegou um navio norueguês e finalmente se reuniu com sua família na Suécia. Depois de quase 2 anos inteiros de distância, Helena e seus filhos, agora com 6 e 4 anos, puderam ter sido capazes de se reconhecer. Após sua reunião na Suécia, Helena e sua família pareciam incapazes de se contentar com os primeiros anos de sua nova vida, mudando-se de um lugar para outro. Primeiro, eles moraram na França. Então, eles ficaram com o pai de Helena, agora o rei da Sérvia, naquele país. Finalmente, eles se mudaram para a Inglaterra e permaneceram lá por muitos anos, enquanto Vencesvolod completou sua escolaridade em Eton e Oxford. Ela nunca se recuperou verdadeiramente dos eventos da Revolução e nunca se casou novamente. Ela também se recusou a falar russo com seus filhos ou com qualquer outra pessoa, porque a língua a perturbava muito. Helena posteriormente mudou-se para Nice, na França, após a Segunda Guerra, onde passou o resto dos seus anos e nunca voltou a se casar. Ela viveu uma vida tranquila, publicando artigos e se tornando próxima dos nobres franceses. Com o passar dos anos, no entanto, Helena lutou para se sustentar. Ela viveu de esmolas de amigos aristocráticos franceses. Tentou publicar suas memórias sobre suas experiências durante a Revolução, intituladas Eu Estava em Ekaterimburgo, mas teve que publicá-las através de uma revista. No final de sua vida, Helena sentiu o peso de suas experiências caindo sobre ela. Em 16 de outubro de 1962, foi hospitalizada com uma queixa pulmonar e nunca se recuperou. Faleceu em 16 de outubro. Embora Helena tenha enfrentado muitas dificuldades e tragédias em sua vida, ela ensinou aqueles ao seu redor a nunca ceder na luta pela família. E agora que eu te contei a história, é a sua vez de me contar o que achou
e as conclusões do vídeo nos nossos comentários.